Decreto número 12.533, de 25 de junho de 2025. Altera o Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, na Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, no artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Decreta. Artigo 1º. O Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de concorrer, no âmbito da administração pública federal direta e indireta, e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções. Parágrafo 5º. As vagas reservadas às pessoas com deficiência nos termos do disposto neste artigo poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência nas vagas anunciadas em edital e em cadastro reserva, no concurso público ou no processo seletivo de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, NR. Artigo 4º. Fica assegurada, em todas as fases do certame, a adequação de critérios para a realização e avaliação das provas de que trata o artigo 3º, caput, inciso 3, a deficiência do candidato, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e adaptações razoáveis, observado o disposto no anexo. Parágrafo 4º. Os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com deficiência, inclusive durante o curso de formação, se houver, e no estágio probatório ou no período de experiência, somente poderão ser os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos, conforme previsto no edital, se asseguradas todas as adaptações necessárias a prover acessibilidade, conforme as necessidades específicas da pessoa com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas, NR. Artigo 5º. O órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela realização do concurso público ou do processo seletivo de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, contará com assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir e de diferentes áreas de conhecimento, dentre as quais um deverá ser da área de medicina. Parágrafo 1º. O órgão ou a entidade de lotação do candidato deverá fornecer à equipe multiprofissional e interdisciplinar informações sobre as atribuições do cargo, as atividades a serem desempenhadas e as condições estruturais e de acessibilidade do local de trabalho, de modo a subsidiar a emissão do parecer. Parágrafo 2º. A equipe multidisciplinar e interdisciplinar emitirá parecer que observará: 1. As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição no concurso público ou no processo seletivo. 2. A natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, do emprego ou da função a desempenhar. 3. As condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução das tarefas. 4. A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual, e 5. O resultado da avaliação com base no disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital, NR. Artigo 8º. O resultado do concurso público ou do processo seletivo de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, será publicado tanto em lista de vagas reservadas quanto em lista de ampla concorrência, com a pontuação dos candidatos e a sua classificação.
Parágrafo 2º. A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada implicará a sua substituição pelo próximo candidato com deficiência classificado, desde que haja candidato com deficiência classificado, ou pelo próximo candidato com deficiência aprovado em cadastro reserva, NR. Artigo 9º. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão providenciar a acessibilidade no local de trabalho e a adaptação razoável para o efetivo exercício laboral da pessoa com deficiência e a sua inclusão plena, considerado como parâmetro o parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar, com base no disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, os órgãos e as entidades poderão providenciar condições adicionais de acessibilidade, além daquelas indicadas no parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar, NR. Artigo 2º. Ficam revogados: 1. O parágrafo único do artigo 5º do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, e 2. O artigo 1º do Decreto nº 9.546, de 30 de outubro de 2018, na parte em que altera o artigo 4º do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 25 de junho de 2025. Do 104º da Independência e 137º da República. Luiz Inácio Lula da Silva Macaé Maria Evaristo dos Santos Ester Dueck. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2025.